Eu vou ler a pergunta que veio online, acho que são os 3 palestrantes, uma vez que os 2 estados são da Amazônia Legal e o Pedro atua no âmbito federal. A previsão para a digitalização da rede hídrica em escala 5 metros para o bioma Amazônia? Quem gostaria de começar? Vamos deixar. Acho que vamos começar pelo deixar a Gabriela para o final. Sobre o CAR, houve realmente esse problema na migração, né, da base federal, né, para o sistema nosso estadual. Foi um problema tecnicamente da informática, da tecnologia da informação geométrica. Nós conversamos isso semana passada com o gestor, né, do SINCAR, que é o nosso sistema. Então, assim, esses problemas eles foram sanados. Para isso, para a gente passar para o próximo módulo, que foi o SINCAR Parceiros, teve que solucionar esse problema antes. E assim, você me disse que você fez a consulta em dezembro, né? Em fevereiro isso já estava solucionado. E o que você precisar, eu te passo para o contato direto do superintendente responsável dessa pasta e para o responsável da tecnologia da informação, que está gerenciando todo esse banco de dados. Uma pergunta que você fez para a Gabriela, mas eu vou estender uma resposta para o Mato Grosso. Mato Grosso, no ano passado, ele fez uma otimização dos processos para o licenciamento, né, como um todo. Então, nós conseguimos otimizar em 40%, né? Hoje, a gente está fazendo uma validação dos polígonos de exploração florestal com os títulos emitidos. Porque você tem títulos aprovados e você tem polígonos enviados, né? Então, hoje a gente está fazendo uma validação para realmente os polígonos de exploração florestal, de autorização de exploração florestal, que forem disponibilizados no GeoCloud, sejam os aprovados, né? Que aí a gente vai conseguir fazer esse cruzamento da taxa de ilegalidade, se está aumentando, se está diminuindo. E esse ano nós esperamos realmente diminuir a taxa de ilegalidade, já que essa resposta do licenciamento está sendo mais rápida, né? Diminuiu em 40%. Sobre a vetorização da hidrografia na escala de 1 para 5.000, né? Nós já temos em Mato Grosso alguns municípios, na verdade 70% dos municípios, com parcerias com as ONGs, com outras instituições, a vetorização em 1 para 25.000, né? Mas não são em todos os municípios. E isso pode ser disponibilizado através do pedido dentro da própria secretaria, a gente pode disponibilizar isso. Sobre a questão da disponibilização, a pergunta da Lívia, né? Sobre a disponibilização da classificação que foi elaborada pelo Serviço Florestal com o apoio da universidade, né? E que é utilizada como base de referência para a análise dos cadastros, né? Só um minutinho aqui, que a resposta vem na hora. Hoje, essa base ela já foi disponibilizada para todos os estados, né? E ela é disponibilizada aos proprietários rurais por meio da central do proprietário. Então, como ele é obrigado na verdade obrigado não, como as análises do CAR dele são feitas com base nessa classificação, ele recebe o dado para ele ter a referência e fazer as modificações que ele avaliar. A questão da disponibilização ampla para o público, ela ainda está dentro de uma discussão de aprimoramentos que, óbvio, e concordando com os expositores que mencionaram mais cedo, que a gente precisa evoluir em relação à disponibilização de dados, né? Isso a gente concorda plenamente. Não vemos que essa solução, que foi o que nós conseguimos entregar até o momento, seja estática. Nós vamos evoluir. Nós
questão da disponibilização. Inclusive, esse dado, ele deve entrar nesse pacote, né? Eu não posso te dizer hoje que vai e quando, porque existe uma avaliação, e aí é importante essa oportunidade para compartilhar essas informações com vocês, né? Eu comentei um pouco na apresentação sobre a expectativa que a gente tem, né, em relação ao potencial da tecnologia. A tecnologia tem um potencial enorme, mas para executar tem custos, né? São várias pontas para trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, hoje o SICAR, ele tem todo um esforço de desenvolvimento de soluções, por exemplo, para a CRA, para o PRA, o desenvolvimento das soluções de integração entre os sistemas, o desenvolvimento das soluções para disponibilização de dados, né? Então, assim, a minha sensação é de que sim, né, não posso garantir, mas sim, a intenção é essa, e vai tudo depender dessa análise e da evolução da capacidade da administração de prover isso, mas o nosso interesse é sempre melhorar e tornar as questões mais fáceis, né? A outra pergunta sobre, eu vou precisar pedir licença aqui ao colega do Mato Grosso e compartilhar a resposta sobre a integração com o sistema federal, né? Porque nós tínhamos uma situação de integração plena com o Mato Grosso, que existia em função do pacote tecnológico que o Estado utilizava ser o pacote que foi desenvolvido junto com o Serviço Florestal Brasileiro, né? Inclusive, eu preciso agradecer ao Estado do Mato Grosso por ter contribuído em muito, principalmente na fase de desenvolvimento do sistema estadual de análise, né? O módulo de análise do CAR, ele teve uma participação muito grande de usuários da ferramenta. No caso, os colegas do Mato Grosso participaram ativamente. Mas em determinado momento, acho que uma decisão que os estados têm toda a competência de tomar, né, uma decisão do Estado por utilizar ou não uma ferramenta que o governo disponibiliza, né, houve uma decisão para adaptar essa ferramenta ou desenvolver uma ferramenta similar. E essa decisão impactou a integração. E hoje nós não conseguimos ainda solucionar os problemas que decorreram dessa mudança, né? Então, alguns temas do cadastro foram modificados, e se hoje a gente não tem uma integração plena dos dados do Mato Grosso, é justamente porque, para que a gente considere que a integração está satisfatória, o conjunto de dados mínimos ele tem que ser atendido. Então, é algo que é superável, né? Os esforços estão sendo feitos da parte do governo do Mato Grosso e do governo federal, mas eu ainda colocaria ainda um asterisco aí, nós precisamos evoluir nisso, né? Estamos respondendo tudo, né? Tudo que foi perguntado para nós. Então, comentários sobre base da hidrografia, realmente, nós temos um esforço de mapear a base de hidrografia que é visível pelo RapidEye, dentro do esforço de classificação das imagens para a análise do CAR, né? Mas, como o professor Guedes comentou mais cedo, para que a gente use isso como uma palavra final de referência para dizer se o CAR está certo ou não, existe uma limitação, né? Tanto uma limitação pela escala, como uma limitação pelo detalhamento mesmo, né? Às vezes você não consegue visualizar o curso d'água, o espelho d'água. E como o esforço é para classificar as imagens para o Brasil inteiro, né, que é um esforço assim, gigante, então o detalhamento que nós damos nesse esforço não é de chegar na malha com esse nível de precisão que está sendo solicitado, né? Eu acredito que nós precisamos fortalecer as parcerias que vão ser fundamentais para que esses produtos sejam produzidos. Oi? Hoje, no momento, não tem uma discussão com a Ana, né, que eu tenha conhecimento sobre detalhamento das informações sobre recursos hídricos com base nos dados que ambas as instituições possuem, né? Não que eu tenha conhecimento. Se tiver alguma coisa, eu posso compartilhar com o pessoal do observatório e talvez no feedback sobre essa reunião a gente possa compartilhar isso, mas até onde eu sei não tem, né? E a última comentário sobre
a floresta, as questões florestais terem uma casa única, né? O nosso ensejo com o serviço florestal é que ele venha a crescer e exista um reconhecimento da sociedade, aí nós contamos com vocês, né? De que o Brasil ele precisa de uma instituição florestal forte. O próprio Código Florestal ele prevê no artigo 82 que as instituições florestais ou afins, né, da União, dos Estados e do DF e dos municípios, elas podem ser criadas, adaptadas ou reformuladas. Né? É justamente esse reconhecimento de que para executar um código desse tamanho, com tantos instrumentos, é importante que existam instituições que tenham esse pensamento florestal, mas não um pensamento apenas de comando e controle, de fiscalização punitivo. Né? Nós precisamos de fomento florestal, nós precisamos utilizar os dados florestais para conceber políticas, até porque são muitos os estudos que avaliam que os instrumentos de comando e controle eles têm uma limitação muito grande em termos de trazer resultados. Né? O Código Florestal ele traz custos muito grandes para os produtores. Né? São benefícios difusos, né, que a proteção da vegetação traz, né, para a sociedade, mas os custos para garantir isso, eles não são distribuídos de uma forma igualitária. Né? Infelizmente, por mais que a gente reconheça várias pessoas que teriam até a intenção de mudar os seus hábitos para viabilizar uma política de incremento de serviços ambientais, de uma forma geral, quando a gente pensa em mercados, em economia, quando começa a mexer com dinheiro, aí já não é tão assim. Né? Então, talvez por isso que a gente veja o pessoal que representa os produtores rurais, os próprios produtores, com esse pedido, né, de que haja um equilíbrio, tanto no lado de cobrança, de que eles cumpram as regras, mas também de que se criem meios e condições para que eles façam esse serviço que é de interesse deles, né, e de interesse da sociedade. Bom, eu me esforcei para anotar todas as perguntas. Se eu tiver pulado alguma aqui, por favor, vocês complementem. Eru perguntou sobre a integração da GTA com o CAR. Né? A gente está em tratativas, junto com os órgãos, principalmente junto a Deparar e junto à SEB, para a gente conseguir fazer essa integração. Né? Inclusive, aproximadamente, acredito que uns 15 dias atrás, a gente entrou novamente em contato com eles, mas a gente ainda tem algumas pendências a serem resolvidas para a gente conseguir finalizar essas integrações. Mas as tratativas, elas de fato continuam. Sim, na verdade, a gente já forneceu todas as informações para Deparar relativas ao SICAR. Era para começar agora, só não começou porque vai entrar no período de vacinação dos bovinos, mas o cronograma inicial para iniciar é a partir de agosto agora. Então já está bem encaminhado. Tinha uma informação que ainda não tinha, mas infelizmente. A outra questão é sobre as autorizações de supressão. Né? Uma coisa que eu inclusive até anotei aqui, que eu havia esquecido de falar no decorrer da apresentação, porque realmente são muitos sistemas, é que a gente tem também, assim como o Mato Grosso, o SINLAN, né, que é o nosso sistema de licenciamento, o sistema próprio. E a gente tem o SINLAN público. Então, dentro do site da SEMA, isso não é mostrar. Mas espacializado? Não, espacializado não. A gente tem as autorizações emitidas. Então, você consegue... Mas eu queria saber a questão do dado público. Temos os PDFs. E dentro daquele programa da Agenda Verde, do Portal da Transparência, onde tem a Agenda Verde, lembra que eu mostrei onde estão os planos de manejo? Consegue selecionar onde estão as supressões, onde estão as serrarias, onde estão todos. O que eu não sei se você vai conseguir ver é porque, assim, a supressão ela é realizada por duas agendas. Como eu mostrei, a gente tem a agenda florestal e a agenda das grandes obras. Então, da agenda florestal, todos os dados estão constando lá, mas talvez da agenda das grandes obras, eu não tenho certeza para te dar se elas estão espacializadas. Mas todos os títulos emitidos, eles estão dentro do SINLAN público no site da Secretaria. Aí realmente tem que abrir PDF por PDF, mas a informação está contida lá.
Tá? A próxima foi a sua sugestão da gente fazer alteração sobre as imagens. Eu vou levar isso à secretaria. Aí uma outra pessoa me perguntou se há outras instituições que tenham procurado a gente, né, em relação ao uso das imagens. A gente tem, dentro do próprio centro de monitoramento, o Centro Integrado de Monitoramento, que é o CIMAN, outros órgãos que já estão atuando conjuntamente a SEMAS. Então, a gente tem o IBAMA, a gente tem, inclusive, órgãos de inteligência, como polícia, civil, etc., que estão trabalhando em conjunto com a SEMAS. E a gente também tem o evento do Fórum dos Secretários da Amazônia, né, que o Pará participa ativamente e já houve a disponibilização de tudo isso. Aí até já vou aproveitar o gancho para responder a pergunta que perguntou sobre o valor de investimento, tempo de implantação. O valor eu realmente não saberia te dizer. Eu posso te falar que houve um forte investimento por parte da Secretaria, tanto para implementação e construção de sistemas, quanto na parte de aquisição de imagens. Não saberia te especificar que valor foi esse. Mas o interesse da Secretaria, dentro das cláusulas dos contratos que foram realizados durante as licitações, é de fato disponibilizar isso para todos que estiverem interessados. Então, se de repente seu órgão tem interesse em ter acesso a esses dados, a esses sistemas, a gente pode de repente fazer um termo de compromisso, você fez uma proposta para que a gente faça isso. Né? A gente já tem disponibilizado muitos programas e muitas informações para os municípios de dentro do estado, mas realmente também dentro desse fórum, a gente também tem disponibilizado esses sistemas e essa tecnologia que a gente tem para poder ser implementada nesses outros estados. Voltando aqui. Quanto ao... Você perguntou como que a gente consegue codificar, tratar essas informações e tudo mais. A gente tem uma consultoria hoje contratada que nos ajuda a criar esses algoritmos para a gente poder fazer esses sistemas de alerta, né? E aí fazer também o tratamento desses dados. Então a gente tem para criar esses programas no final eles são da Secretaria, então como a gente mostrou, tem o sistema do alerta de desmatamento, tudo que já faz parte, né, desse programa e desse tratamento de dados para a gente poder, porque não adianta ter dado, se o dado não for tratado, não gerar um conhecimento, uma informação, uma ação e etc. Né? Porque o dado por si só, ele não vai mudar nada, ele não vai fazer nada. Ah, eu soube que teve um desmatamento de tantos %. Ok, agora o que eu vou fazer com essa informação que eu tenho? Porque a informação por si só, ela não resolve nenhum problema. Tá? Então a gente tem essa consultoria, né, que nos auxilia nisso, juntamente com a nossa equipe técnica. Quanto à questão das multas revertidas para a sociedade, né, a gente tem normativos que regem, né, tanto os fundos que essas multas vão, para onde eles vão, de que forma que eles têm que ser aplicados e tudo mais. Então, a gente realmente tem alguns normativos que regem isso. Eu não saberia te dizer exatamente qual a porcentagem de cada multa que vai para cada local, porque realmente esse foge um pouco da minha área de atuação dentro da Secretaria. Mas, assim, quanto à questão de reverter isso para a sociedade, a Secretaria ela sempre tem atuado sobre isso. Por exemplo, teve uma concessão federal que foi feita, que teve uns recursos destinados, que embora a grande área fosse... Eu acho que eu não expressei direito. Eu quero saber a porcentagem de execução. Precisa falar... quantas multas foram pagas? Isso, é isso? exato, foi executado. Eu também não saberia te informar. Pergunta, por favor, para alguém do jurídico, porque até a terminar de responder todas as perguntas, eles já me responderam e eu te dou esse dado atualizado. Impostos ou impostos, tanto faz pessoas que tem efetividade real, qual é o nível de efetividade real da aplicação da ferramenta. Sim. Porque a ferramenta ela existe para que a gente tenha floresta em pé. E todo esse show ele existe para isso, para que exista floresta em pé. Sim. Então qual é a efetividade da política? Sim, eu tinha entendido se os valores dessas multas seriam destinados, eu realmente interpretei errado a pergunta. Quanto à questão do uso das ferramentas, né, eu acredito que vocês tenham acompanhado que a gente teve no estado do Pará uma redução de 30% no desmatamento, do último relatório, do penúltimo, né, e já fazendo um
comparativo do primeiro trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, a gente teve mais uma redução também. Então, assim, o uso dessas ferramentas, além das questões de comando e controle, né, tudo isso de forma integrada, a gente tem visto que tem gerado, sim, um bom resultado para o Estado. E eu acredito que se não fosse pela implementação de todas essas ferramentas que a gente tem colocado, de todo esse monitoramento que a gente tem realizado, a gente não conseguiria atingir esse resultado. Então, assim, eles estão servindo para nos auxiliar a manter a floresta em pé, né? Esses sistemas todos, comprovados por essa redução do desmatamento. Aí você me perguntou também que parâmetro que a gente usa para identificar a regeneração que é feita, né? A gente também, junto com essas consultorias, essas parcerias que a gente tem hoje, a gente desenvolveu algoritmos para identificar isso. Esses dados eles ainda estão sendo trabalhados, porque esse é um dado que vem sendo acompanhado por um tempo que a gente ainda não consegue assim, ter um relatório conciso. A gente já está trabalhando esses dados para a gente poder emitir um relatório não só dos dados que a gente teve, mas da metodologia que foi utilizada para fazer isso. Então tem a elaboração de algoritmos que acompanham isso de forma automática e depois a gente faz o tratamento desses dados. O valor de investimento em tempo de implantação, acredito que está ok. É o sistema aberto, que a senhora me falou que precisava de uma senha. Aquele sistema que a senhora viu que precisa de senha, justamente são dois sistemas internos, que foi quando eu mostrei para vocês que a gente tem a lista do desmatamento ilegal e que a gente alimenta essa lista. Então, esse sistema você consegue ver quais empreendimentos estão na lista do desmatamento ilegal, mas você não vai conseguir alimentar a lista do desmatamento ilegal, porque esta parte onde a gente vê aqueles alertas de onde está ainda não são situações comprovadas, são situações, digamos assim, suspeitas. Não, mas eu questiono o fato de ter que botar um login e senha. Mas esse é no sistema interno da Secretaria que os nossos técnicos acessam. Então isso não está aberto para ninguém? Não, o que está aberto é a consulta do que a gente já foi em campo, já identificou, já viu que está ok. Agora, os alertas de que nós estamos com suspeitas, isso não está aberto. Isso é o que a gente vai analisar para depois de chegar num parecer, se realmente ocorreu ou não ocorreu, a gente disponibilizar a informação para o público. Até porque isso poderia atrapalhar o nosso trabalho, né? Isso. Então foi esse sistema, o de alimentação da LDI e os alertas de desmatamento. As guias dentro do Estado. A gente já tem o webservice com o IBAMA de todas as guias que são emitidas para fora do Estado e já estava em complementação esse webservice com as guias internas. Eu não sei se tem já alguma complementação sobre isso. O DOF ele já funciona, né? O que foi capacitado? Não, pois é, ele tem a integração. E aí nesse webservice ele já consegue visualizar todas as guias que a gente emite e toda essa informação. É importante dizer que essa integração no DOF também, ela não ocorre só em questão da comercialização. Por exemplo, um empreendimento, ele tem um cadastro no DOF e o cadastro no Sisflora, porque os dois sistemas estão interligados. Se ele teve algum problema que o IBAMA identificou, mas aí por algum motivo específico ainda não tenha comunicado à secretaria, mas ele realizou um bloqueio no DOF daquele empreendimento, o empreendimento não consegue acessar o Sisflora. Vai aparecer que ele não pode acessar o Sisflora, não pode realizar comercializações, porque ele está com um bloqueio no DOF. Então, todas essas informações elas são interligadas. Então, assim, é a título de complementação da informação. Tinha mais alguma pergunta? Eu estou só devendo a resposta da senhora que eu darei até o final do evento. Então a gente traz a informação após o almoço. Eu queria agradecer a todos. Só a título de complementação também e a título de informação, de formas de como que eu poderia ajudar, a gente tem um aplicativo que é o Governo Digital. E nesse aplicativo, se alguma pessoa está vendo em algum lugar alguma situação ambiental, por exemplo, um desmatamento ou alguma questão relativa, sei lá, animais silvestres, qualquer coisa assim, ela pode, por meio do aplicativo, já informar a situação para o SEMAS, que a gente recebe um alerta
com o georreferenciamento daquela posição, e a gente pode também fazer a averiguação. Então, por meio desse aplicativo também é uma forma de fazer denúncias, né, e de informar situações de irregularidade encontradas. Obrigada. Eu esqueci o nome dela, do IPAN, desculpa. Do parceiro. A Secretaria de Mato Grosso está constituindo agora um centro de inteligência e monitoramento, e que vai usar muito semelhante esse sistema de alerta para direcionar as ações da fiscalização. Como o recurso é reduzido, pessoas, recursos humanos, recurso financeiro, carros, então a gente está fazendo essa contratação de aquisição dessas imagens que vão dar esses alertas em todas as fases do desmatamento para as ações de comando e controle serem mais eficientes. Tá? Muito obrigada a todos, obrigada Pedro, obrigada Adelaine, obrigada Gabriela, obrigada a todos que permaneceram conosco até essa hora. Infelizmente a gente vai ter que ter um almoço bem corrido, porque está marcado para o retorno às 14 horas, e eu conto com a participação de todos e com a colaboração. Muito obrigada.